Gente amada do Senhor, a graça e a paz e as misericórdias do nosso Deus possam estar sobre cada um de nós aí, em nome do Senhor Jesus, viu? Estamos aí com mais um final de semana abençoado, só que agora não estamos mais ali, na igreja de forma presencial, devido a decretos e toda a precaução que está se exigindo devido a esse alarde que se deu aí, esse volume que se deu aí da questão da pandemia. Mas estamos aqui para levar a palavra de Deus, estamos aqui para poder levar ao seu coração algo que possa edificar a sua vida, transformar o seu ser e assim sermos realmente abençoados, ok? Convido você aí, junto com a minha esposa aqui, a estarmos orando, buscando a presença do Senhor. Oremos aí em nome de Jesus. Graça e paz a todos, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar conosco, participando desse culto, participando desse momento. Como falamos, não é presencial como gostaríamos, mas estamos aqui da maneira que Deus nos permitiu, da maneira que Deus preparou. E eu tenho certeza que Deus está aí com você, amém? Deus está aqui conosco, está no seu trabalho, na sua casa. Deus está ministrando em nossas vidas nessa noite. Então nós vamos começar orando, preparar já o teu coração, prepara a sua família, Coloque agora o seu coração em Deus, a sua mente em Deus. Eu sei que esse culto vai ser um culto especial para a sua vida, amém? Vamos orar? Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, falando contigo. Não é, ó Deus, dentro da igreja, de uma forma presencial, mas, ó Deus, sabemos que a sua presença é real, sabemos que o Senhor está em cada lar, em cada família, está aqui conosco, e isso é o mais importante, ó Deus, ter a convicção e a certeza que o Senhor está conosco, ó Pai. Por isso que nesse momento consagramos a Ti esse culto, entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor cada família, cada lar, cada pessoa que está acompanhando este culto, ó Pai, e que hoje seja um culto especial para cada família, seja um culto especial para cada um de nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Sejamos abençoados aí cada vez mais pela presença de Deus. Vamos ter aquele momento de louvor, como nós estamos acostumados aí há um tempo atrás. E daqui a pouco a gente volta, para a gente ter aí a palavra de Deus sendo ministrada pela pastora Luciene, ok? Amém. Louve, adore, se achegue diante de Deus e permita que Ele venha fazer maravilhas na sua vida. Amém.
Mensagem maravilhosa, né? Louvando, adorando a Deus, que Deus possa realmente fazer maravilhas em nossos corações. Pastora, a palavra está com você. Possamos ser todos aí abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor, amém. Né? Que já louvamos, adoramos o Senhor, oramos e agora nós vamos à palavra de Deus. Mais uma vez eu peço que você acalma aí o teu coração, não sei como é que está a sua casa, a sua família, mas aquieta o teu coração, amém? Se prepara para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, ok? Nós vamos estar compartilhando nesse momento, pedir para o pastor inclusive esteja lendo para nós, o texto, né, que nós vamos estar usando essa noite é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 15 ao 26. Se você tem uma Bíblia, né, abra aí a sua Bíblia na sua casa, no seu lar, compartilha com a sua família, né? Só a leitura da palavra de Deus já nos edifica, já nos transforma, já ministra nossas vidas, amém? Então abre lá a sua Bíblia, se você pode, se você tem como, né, fazer isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 15 ao 26. Vamos lá? Amém. Então vamos aí, né? Lamentações 3, a partir do verso 15, estejamos aí acompanhando a leitura bíblica, tá ok? Vamos lá. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mensagem maravilhosa, pastor. Amém, glória a Deus por isso. Amados, né, você que está acompanhando o culto, nós sabemos que o ano de 2020 ficará marcado para sempre em nossa memória e na história de toda a humanidade. Né? E o que nós podemos falar do ano de 2020, né, o que aprendemos com tantas dificuldades e desafios que enfrentamos, o que trouxemos, né, para viver agora no ano de 2021. E uma coisa muito certa, né, tivemos que desacelerar em todos os sentidos. E ao desacelerar, tivemos tempo para prestar mais atenção em nós mesmos, prestar atenção no nosso próximo, tivemos de nos ausentar e dentro das nossas casas tivemos que nos reinventar, tivemos que nos transformar a cada dia, aprender coisas novas, sermos novos profissionais, né? Aprender de forma pessoal, aprender nos nossos relacionamentos, né? E como se diz por aí, né? Estamos agora vivendo um novo normal. Estamos vivendo os desacertos, né, a incerteza de uma pandemia, né, e tudo isso desde 2020 e agora 2021, tudo que estamos vivendo tem trazido à tona uma realidade que muitas vezes foi ignorada por cada um de nós, né, que as nossas vidas, a nossa vida, ela é muito frágil. Nós não temos o controle da situação. O ano 2020 mostrou exatamente isso, que nós não temos o controle da situação. Não somos nós donos do nosso tempo, donos da circunstância. Sejam pobres ou ricos, sábios ou simples, doutores ou leigos. Nesse tempo de pandemia, todos fomos de alguma forma afligidos. Em todo o mundo se fez orações, né? Em todo o mundo houve-se um clamor a Deus. Muitas pessoas aprenderam a invocar o nome do Senhor. Até talvez quem nunca tenha feito isso, em 2020 com certeza buscou a Deus, né? Corações aflitos, angustiados, temerosos em todos os lugares, né? Desde o ano passado nós temos vivido, né, um tipo de insegurança em meio a uma crise, em meio a uma pandemia. Há, porém, um número grande de pessoas que nós conhecemos, convivemos, e talvez você também conheça, um grande número de pessoas que passaram, né, por esse período de crise, de pandemia, mas firmes, com seus corações convictos, com uma força impressionante, né, com uma certeza em meio ao mundo de incertezas. E o que essas pessoas têm de diferente? Né? No que elas estavam confiando? Por que elas passaram por toda essa crise, também como todos passamos, mas firmes? Com certeza essas pessoas, elas não estavam confiando em si mesmas. Com certeza essas pessoas, elas não estavam firmadas nos ventos bons que sopravam sobre elas, olhando apenas as circunstâncias boas. Sofreram também, todos nós, né, sofremos, temos um coração temeroso, né, e na verdade ainda estamos passando por isso, e na verdade não é nem uma questão de fé, não é uma questão de ter fé ou não ter fé, tá? É uma questão de nós olharmos de forma diferenciada. Nesse tempo de pandemia e crise, estamos, né,
Preocupados, sim, todos nós estamos, né? Vivemos acompanhando as notícias, temos que estar atentos, se cuidando, se protegendo, né? Mas esse texto que nós lemos, né, o texto de Jeremias, ele é bem significativo para nós. E principalmente no tempo que estamos vivendo, né? Quem pôde acompanhar ontem a programação da rádio, né, no nosso tempo de festa, ouviu um pouquinho lá do momento Café com Fé, nós falamos sobre isso, estamos relembrando hoje no culto o que falamos ontem, né, na programação da rádio, é que na verdade o texto de Jeremias traz uma realidade também para nós hoje aqui, né? Jeremias também se encontrava, quando ele escreveu tudo isso, quando ele declarou tudo isso, ele também se encontrava num tempo difícil, né? Um período de crise na sua alma, a ponto dele dizer, se você começa a ler todo ali o capítulo, né, que nós lemos, né, ele declara que ele era um homem que viu a aflição, que a sua pele envelheceu, que os seus ossos foram despedaçados, e que ele se via numa situação como se estivesse na mira de uma flecha. Então ele estava angustiado, né? Só que a lamentação de Jeremias, toda aquela aflição que ele começa a narrar no começo do capítulo, se torna de uma forma diferenciada já no final. Ele declara assim, de repente ele chega, para de todas as lamentações, ele declara: quero trazer à memória que me pode dar esperança. Muitas vezes nós estamos vivendo esses dias dessa forma, lamentando, com medo, reclamando, pensando o que vai ser. Talvez nós precisamos parar como Jeremias, parar e dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Trazer à memória o que pode nos dar esperança é extremamente importante em tempos de crise. O profeta faz essa declaração em meio a um tempo de crise como um desabafo. Essa simples frase aponta para um caminho excelente de paz e que podemos trilhar em meio à situação que estamos vivendo no momento. Vamos mudar o foco das nossas vidas e olharmos para Deus? Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele mudou o foco. Você começa a ler o capítulo 3 e vai lá no versículo 1 e vai lendo, e ele está lá lamentando, né? Mostrando todas as suas tribulações, a sua angústia, a sua alma. Mas de repente ele dá uma parada e ele declara: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele mudou o foco. Ele mudou o foco do seu olhar. Eu quero te convidar nessa noite a mudar o foco do seu olhar e começar a olhar o que Jeremias começou a ver. É claro que, né, quando nós ouvimos esse texto, nós pregamos sobre isso, já vimos pregadores, né, uma das coisas que nós devemos trazer à memória é aquilo que Deus nos fez de bom. Né? Relembrar as bênçãos de Deus é muito bom. Relembrar todas as promessas de Deus se cumpriram nas nossas vidas é maravilhoso. Lembrar dos livramentos, das restauração, tudo aquilo que Deus já fez é bom. Mas Jeremias está trazendo um outro ponto nesse capítulo. Ele está, na verdade, trazendo à memória quem é Deus. Amém. Quem é Deus? Se você continuar lendo, quando ele fala, eu quero trazer à memória o que me traz esperança, ele continua no texto bíblico mostrando, na verdade, quem é Deus. Quem pode lhe dar esperança, o que pode mudar a situação, o que pode fortalecer ele naquele momento. E nós vamos ver esses pontos. Na verdade, ele viu 3 pontos ali, ele destacou, né, 3 qualidades, 3 características de Deus que nos dá esperança. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus hoje, como é que você está caminhando com Deus. Mas eu quero que você comece a entender quem é Deus, que foi o que Jeremias apresenta no capítulo 3. Amém? Ele começa dizendo assim, né? Ele continua, né? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Jeremias, ele tinha muita consciência, muito entendimento, ele era um profeta de Deus, ele sabia que tudo aquilo que eles estavam vivendo era por causa do pecado. O pecado da sua nação estava trazendo sobre eles aquela maldição. E muito do que nós estamos vivendo hoje é também por causa do pecado da humanidade. Talvez não seja o seu pecado, falar, eu não pequei, eu não fiz nada contra Deus. Bom, a Bíblia diz que todos pecaram, amém? Então, partindo do princípio que todos pecaram, nós entendemos que há um pecado sobre toda a humanidade. E temos vivido, infelizmente, consequência desse pecado. Assim como Jeremias entendia isso também. Que tudo que eles estavam passando ali era fruto, consequência do pecado deles. Por isso ele precisou trazer à sua memória as misericórdias de Deus. Ele precisou lembrar que o Deus que ele servia, o Deus que ele orava, o Deus que ele buscava era um Deus de misericórdia. E ele fala, as misericórdias do Senhor não tem fim. Amém? Olha o que diz também, o pastor vai ler para nós 2 textos bíblicos, lá em Neemias 9, depois ele vai ler 2 Crônicas 7, e veja aí revelada a misericórdia do nosso Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Neemias capítulo 9, verso 31, diz assim o texto sagrado: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste,
porque tu és Deus clemente e misericordioso. O outro texto está lá em 2 Crônicas 7,14, muito conhecido, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, pastor. Obrigada. Você entendeu o que foi lido aí? Jeremias, ele quis trazer à memória, né, que ele servia a um Deus de misericórdia sem fim, que perdoa. Um Deus que está pronto a perdoar, a nos livrar do mal. Ele está pronto a estender a sua mão para nós, para nos curar, nos restaurar, sarar nossa terra. O último texto de 2 Crônicas fala: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei, eu sararei, eu curarei. Então Jeremias, ele lembrou disso. Ele falou: peraí, o que me dá esperança é que eu não vou viver agora debaixo desse pecado. Eu não vou viver debaixo dessa maldição. Existe um Deus que perdoa. Existe um Deus que sara a minha terra. E isso trouxe esperança para ele. Ele parou de olhar para a circunstância e começou a olhar para Deus. Falou: peraí, Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus, porque Ele diz na sua palavra que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele sara a nossa terra. Desde que essa verdade entre na sua mente, ocupe os seus pensamentos. A misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova todas as manhãs. Quando você levantar de manhã, olha no espelho e fala: Deus, renova a sua misericórdia hoje sobre mim. Às vezes dá medo de sair de casa esses dias, né? Dá medo de pôr o pé na rua. E não é bom pôr, não. Fique em casa, não tem quarentena. O que você puder evitar, evite. Fica na sua casa. Mas se precisar sair, né? Ou ter contato com algumas pessoas, ore ao Senhor, fala: Deus, as suas misericórdias se estendam sobre mim, se renova sobre mim nessa manhã. Ainda dá tempo de você buscar o perdão de Deus, ainda dá tempo de você se achegar a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Então a primeira, né, qualidade, característica de Deus que Jeremias lembrou foi isso. Meu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. Tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos sofrendo, podemos chegar a esse Deus, porque Ele vai nos ouvir. Amém? A segunda grande verdade, né, que Jeremias traz também, ele fala assim: grande é a tua fidelidade. Que coisa maravilhosa, né? Sabermos que Deus, Ele é fiel. A fidelidade do Senhor é grande, mesmo quando nós não somos. Mesmo quando, infelizmente, tomamos decisões estúpidas, né, com perdão da palavra. Mesmo quando achamos que sabemos muito mais que Deus. Né? Infelizmente, a humanidade está seguindo por um caminho que acha que sabe mais que Deus. Quando você leva a palavra de Deus para alguém, mas não é bem assim, não. Quando você fala dos princípios, dos valores de Deus, as pessoas declaram que mas não é bem assim. Infelizmente, as pessoas não são fiéis. Mas Deus é. A fidelidade de Deus é maravilhosa, né? Deus, Ele é fiel, significa que Ele é firme no que Ele fala. É estável, não há mudança na sua palavra. Nós vamos compartilhar um texto, o pastor vai ler para nós, um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 13. Presta atenção nesse texto. Então tá aí, 2 Timóteo 2, verso 13. Diz assim o texto sagrado, olha só. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus, que texto perfeito, amém? Se nós somos infiéis, infelizmente nós somos, o ser humano é muito falho, né? Em tudo que faz, né? Principalmente em relação ao próprio Deus. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Dá um glória a Deus aí, amém? Amém. Deus permanece fiel. A fidelidade de Deus não muda, é uma qualidade de Deus, é um valor que está em Deus, é imutável, né? Nossa esperança está num Deus que sempre será fiel para cumprir a sua palavra. Estamos vendo dias em que somos desafiados a escolher onde estão os nossos olhos. Em nós mesmos, nas incertezas ou num Deus fiel? Onde está o seu olhar? Jeremias teve uma experiência maravilhosa com Deus. Se você não leu ainda, eu te convido depois do culto ou durante a semana a ler Jeremias capítulo 18, né? Ele teve uma experiência com Deus quando Deus fala para ele assim: Jeremias, vá à casa do oleiro e observa o oleiro trabalhando. E Jeremias, obedecendo a voz de Deus, né, movido pelo Espírito Santo, foi à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu o oleiro trabalhando, fazendo um lindo vaso. Né? Só que esse vaso se quebrou na mão do oleiro. E ao se quebrar, ao se romper, o oleiro fez novamente o vaso, restaurou aquele vaso e fez algo bonito e perfeito. Sabe o que Deus fala para ele? Deus olha para Jeremias e diz assim: não poderia eu fazer o mesmo com a casa de Israel?
E nessa experiência de Jeremias, ele aprendeu que muitas vezes, quando as coisas se quebram em nossas vidas, quando temos perdas, quando temos, alguma dificuldade, Deus olha para nós e fala: eu não poderei restaurar tudo isso? Eu não poderei fazer algo novo na sua vida? E Jeremias aprendeu que Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Portanto, creia, a última palavra vem de Deus. Deus continua sendo Deus, amém? E não só na letra de uma música, que ela é linda essa música, eu amo esse louvor, mas não só na letra de uma música, não da boca para fora, é uma realidade espiritual. Se eu sou infiel, Deus é fiel. Se nós somos falhos, Deus é perfeito. Amém. Deus continua sendo Deus. Deus não depende de mim nem de você para ser Deus. Deus é Deus. Quem determina a última palavra na minha vida é Deus. Quem determina a última palavra não é a pandemia, não é a crise, é Deus. Então, como Jeremias olha para o Senhor, declara: Deus é fiel. A incredulidade nos leva muitas vezes a olhar para a circunstância. E assim ficamos desesperados. A fé, porém, permite que nós olhemos para Deus. E Deus, como uma realidade em nossas vidas, nos traz esperança. Esperança. Por isso que o texto diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Amém? As misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E a fidelidade de Deus é grande, é enorme, é perfeita. Amém? E terceiro e último ponto, que nós estamos praticamente finalizando, eu acho linda a declaração de Jeremias, quando ele fala assim, que Deus é bom. Amém? Ele fala assim: bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Não precisa falar muita coisa, A gente sai aí falando isso, falando aquilo, declarando tantas coisas, quando dentro de nós não entendemos isso. Mesmo em silêncio, mesmo talvez sem falar muita coisa, em grandes alardes, nós podemos saber no nosso interior, no nosso coração: bom é o Senhor. Nós estamos acostumados a confiar no ser humano, no homem, E ele é falho conosco, O homem, ele tenta ser bom, mas ele não é bom o tempo todo. Infelizmente, o homem não consegue ser bom o tempo todo. E com isso, fica difícil nós termos esperança. Quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos para a bondade humana. Mas eu quero te convidar, como Jeremias, a olhar para a bondade do Senhor. Para a bondade de Deus. Porque Deus é perfeito. Meus amados, Deus é muito bom. Ele é bom para com você. E o pastor costuma dizer, que Deus é bom. Nós é que somos cabeçudos, nós é que somos teimosos, É uma frase que o pastor diz que a igreja memorizou. Então lembra disso. Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo. O nosso maior problema é confiarmos em nós mesmos. Dizemos que confiamos em Deus, mas na hora H, na hora de fazer escolhas, na hora de tomar decisões, ou na hora de passarmos alguma situação que é muito contrária àquilo que queremos, somos levados à prova. Muitos vivem dizendo que estão sofrendo, mas estão sofrendo porque ainda não esperam no Senhor. Existe uma verdade para cada um de nós. Precisamos abandonar o nosso pecado, abandonar a confiança em nós mesmos, a confiança em andar nos nossos próprios caminhos, e andar nos caminhos de Deus, porque Deus, ele é bom. Porque Deus é bom e a nossa alma pode descansar em Deus. Olhar para si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, você pode ficar deprimido e angustiado com tudo isso. Olhar para as circunstâncias, você vai ficar angustiado, triste, sem saber o que fazer. Mas olhar para Deus, você vai se sentir uma pessoa abençoada. Olhar para Deus nos faz nos sentir seguros e confortáveis, mesmo nessa pandemia. Não é uma coisa fácil, Eu não vivo esse descanso todos os dias, não. Tem dias que nós choramos, sim. Tem dia que nós também nos entristecemos, sim. É natural do ser humano. Não estou dizendo que porque você chorou, ficou com medo e se entristeceu, você não tem fé. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é o que nós não podemos é viver assim. Angustiados, entrando em depressão, tristes, temerosos. Não podemos caminhar assim. Temos que também fazer como Jeremias, dar uma pausa. O que me dá esperança? Peraí, eu vou continuar chorando, eu vou continuar lamentando, eu vou continuar com medo? O que me dá esperança? Não, Deus me dá esperança. Então eu quero te perguntar, quem é Deus na sua vida? É um Deus de misericórdia? Você se lembra que o Senhor é misericordioso? É um Deus fiel? Você se lembra que a fidelidade de Deus é grande? E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Portanto, no meio da tribulação, quando tudo parecer contrário, fecha os teus olhos, olha ao seu redor. Amém? Olhe para Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é fiel.
Deus ama você. Um dos textos que o pastor leu é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite: estamos passando dias difíceis, né? Temos visto vários documentários que às vezes apertam nossos corações, choramos por pessoas, por perdas, né? De pessoas amadas, né? Eu oro por você que perdeu alguém querido, que Deus fortaleça o teu coração, console o teu coração. Se infelizmente você está aí, né, meio que de repouso, porque deu positivo, infelizmente, não se desespere, confia num Deus que cura, num Deus que restaura, num Deus que é conosco. Traga à sua memória quem é Deus, amém? Traga à sua memória que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e a misericórdia dele não tem fim. O amor de Deus, ele é imenso por cada um de nós, e Deus é muito bom. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus é fiel. Amém? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Se você pode, né, estar só entre família, né, uma pessoa que está ao seu lado. Se tem alguém enfermo na sua casa, na sua família, se infelizmente deu positivo, ou mesmo outro tipo de enfermidade, eu quero que você ore para essa pessoa nesse momento. Né, o pastor vai estar nos dirigindo em oração, vai estar finalizando o nosso culto. Mas eu não quero que você fique olhando para a circunstância. Não quero que você fique pensando nas notícias da televisão, do jornal, do rádio. Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada é a última palavra para nós. Amém? A experiência de Jeremias seja a tua experiência também. Que Deus te abençoe. A palavra está com o pastor, amém? Amém, amém. E que nós possamos lembrar desses 3 pontos importantes, né? Amém. Deus, ele é misericordioso, Deus é fiel e Deus é bondoso. Então que você possa entender isso. Isso possa estar no seu coração. Independente de circunstâncias, independente de situações, você possa estar confiando nele, possa estar deixando que ele venha agir na sua vida, que ele venha realmente aí tocar no seu coração, te dando a princípio paz, né? Precisa ter paz, né? E só Deus pode dar uma paz em meio a uma crise. Só Ele pode fazer isso, né? Nós buscamos paz muitas vezes, né? Ou encontramos a paz muitas vezes quando o problema se foi. Ah, finalmente me livrei daquele problema, agora estou em paz. Não, Deus, ele é poderoso para te dar paz agora. Seja qual for a sua situação, seja você em situação crítica, seja você em situação lamentável, aí na questão de ter perdido alguém, de ter, no caso, né, sofrido, estar sofrendo devido a isso, seja alguém hospitalizado, correndo risco, não importa. Peça a paz, peça a direção de Deus. Deus, ele é misericordioso, fiel e bondoso. Amém. Que você possa realmente confiar nele. Convido você, como a pastora disse, a fechar os seus olhos e se achegar diante desse Deus, a buscar essa presença sobrenatural, a pedir que ele venha agir primeiramente no seu coração, no nosso coração. Como disse, nós precisamos dessa paz. Então deixe ele agir no seu coração e assim, com essa paz, ele vai te direcionar, ele vai te orientar, né? Como Deus foi muito bem colocado ali, Jeremias vinha lamentando a situação, vinha criticando ali a situação, né, desesperadora a circunstância, mas de repente ele parou e viu a grandeza de Deus. É isso que eu quero convidar você a fazer. Parar e ver essa grandeza do Senhor. Feche os teus olhos e oremos em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, em nome de Cristo, nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus, primeiramente agradecidos. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de perdas, mesmo diante, ó Pai amado, de circunstâncias, ó Pai amado, que fere o nosso interior, fere o nosso coração, ó Pai, situações que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor, ó Deus, é sempre misericordioso, e é diante da sua misericórdia que nós nos achegamos a Ti. É através, ó Pai amado, da sua misericórdia que nós somos salvos por Jesus Cristo. É através da sua misericórdia, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, enviou o seu Filho para que pudéssemos ter a vida e a vida eterna. É também através da sua fidelidade. Nós, ó Pai amado, somos falhos, temos, ó Pai, ó Deus, falhas aos montes, mas o Senhor, ó Pai, é sempre fiel. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então dirija sobre nós com as suas promessas, ó Pai, e cumpras, ó Pai, segundo o teu poder. Também, ó Pai amado, ó Deus, queremos te agradecer pela sua bondade, pelo fato do Senhor ser bom, ó Pai. O fato do Senhor, ó Pai amado, agir sempre com bondade. Não é, ó Pai amado, ó Deus, aquilo que o homem produz, não é aquilo, ó Deus, que as circunstâncias, ó Pai amado, ó Deus, muitas vezes é criada, que vão ali, ó Pai amado, ditar a sua grandeza, a sua bondade e o seu amor.
Nós, ó Pai amado, muitas vezes colhemos o que plantamos e é debaixo da sua misericórdia, ó Pai amado, que nós agimos, ó Pai amado, e somos abençoados. A sua bondade sempre está ali, estendida, ó Pai amado, sempre ao nosso alcance. Nós que precisamos nos achegar a Ti, nós que precisamos nos aproximar de Ti. Então, ó Deus, muito obrigado por Senhor se revelar, ó Pai amado, com a Tua palavra. Visita cada lar, visita cada coração, visita cada enfermo. Esteja, ó Pai amado, revertendo essa situação, ó Pai amado, ó Deus, que se agravou, ó Pai amado, e se agravou por descuido nosso. Descuido, ó Pai amado, de pessoas, ó Pai amado, que acharam que a situação estava já controlada. E nós vimos, ó Pai amado, que não temos nada, ó Pai amado, ó Deus, sob o nosso controle. A nossa agenda, os nossos compromissos, a nossa vida, ó Pai amado, ó Deus, está completamente, ó Pai amado, ó Deus, fora dos nossos controles. E é por isso que nós precisamos, ó Pai amado, estar nas Suas mãos. Nos abençoe, ó Pai, nos dirija, fortaleça-nos, ó Pai amado, ó Deus, e esteja, ó Pai amado, curando, restaurando, ó Pai amado, ó Deus, a Sua terra, o Seu povo. Nós oramos, pedimos e agradecemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Deus possa estar nos abençoando de maneira maravilhosa. Estamos aí chegando ao final dessa transmissão aí. Que Deus possa estar tocando no seu coração, possa estar agindo na sua vida e fazendo as coisas acontecerem. Mas você faça a sua parte, né? Não só em se cuidar, mas também em crer, em confiar, em ver que Deus realmente, Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele é bom. Muito bom, tá? Não deixe as circunstâncias falarem mais alto. Acredite em Deus, creia em Deus, confie nele, ok? Como ali estamos encerrando nossa transmissão de hoje, Deus possa estar falando muito ao seu coração ainda e deixe Ele agir na sua vida, deixe Ele tocar no seu coração, amém? Pastora, tchau, tchau também. Amém, Deus abençoe, obrigado por você estar conosco aqui, que Deus continue ministrando no seu coração, que o restante dessa noite seja uma noite muito abençoada para você e para a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo possa estar sobre você, meu querido irmão, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. E até o nosso próximo encontro aí no final de semana, né? Tem o culto amanhã, né? Temos aí amanhã o Pit Stop, né? Às 19h30 e domingo temos Benditas Famílias. Então, amém, ainda online, mas esteja participando, esteja divulgando, esteja anunciando, tá ok? Fique na paz, Deus abençoe e até lá, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.